No final da manhã de um dia ensolarado, 12 homens se reuniam ao redor de Jesus em um local tranquilo junto ao mar da Galileia. O vento suave acariciava suas faces enquanto observavam a movimentação das embarcações à distância. Cada um deles era único, com seus próprios medos e dúvidas, mas unidos por uma fé crescente no poder do Mestre que os guiava. Pedro, o pescador, Tomé, o cético Tiago, o irmão de João, o discípulo amado, André, o procurador, Simão, o cananeu, Judas Iscariotes, o traidor, Mateus, o publicano Bartolomeu, o pescador Filipe, o prático Tadeu, o reservado, e Tiago, o justo. Juntos, eles formaram os 12, os escolhidos por Jesus para caminharem ao seu lado e aprenderem os segredos do reino de Deus. Após um tempo de oração e reflexão, Jesus os chamou para si e anunciou: "Preparai-vos, pois, porque eu vos enviarei." Os discípulos se entreolharam, sentindo o peso das palavras do mestre. Sabiam que aquele momento era crucial, o divisor de águas em sua jornada. Afinal, até então, haviam sido tocados pela compaixão de Jesus, haviam testemunhado seus milagres, ouviram suas parábolas e seguiram-no em sua missão de curar os doentes e pregar a palavra de Deus. Mas agora era hora de colocarem em prática o que haviam aprendido e de espalharem a mensagem de Cristo por toda a Galileia. Com um misto de alegria e apreensão, os 12 se prepararam para a missão. Cada um pegou consigo apenas o essencial: um cajado, sandálias e uma túnica extra. Mas o mais importante de todos, a fé inabalável em Jesus Cristo e os ensinamentos que ele lhes transmitira. Com as sacolas nas costas e os corações transbordando de expectativa, partiram para anunciar a boa nova de salvação. O reino de Deus está próximo, proclamavam em cada vilarejo, curando doentes, expulsar demônios e pregar a palavra de Deus. Seus ensinamentos ecoavam nos campos, nas praças, nas casas, onde quer que pudessem alcançar o povo. Milagres aconteciam a cada passo, confirmando a autenticidade da mensagem que eles pregavam. E com isso, a fé dos discípulos se fortalecia a cada nova experiência. Andando em direção a um vilarejo distante, os 12 avistaram uma multidão reunida em volta de um homem que lutava contra demônios. Assustados com a fúria demoníaca, os discípulos se aproximaram hesitantes, sem saber como intervir. Jesus, porém, os encorajou, dizendo: "Temos que pregar o evangelho do reino." Confiante na missão, os 12 uniram forças, expulsaram os demônios e curaram os enfermos. Milagres que atestavam a divindade do Cristo. Em meio à alegria da multidão, Jesus se isolou para orar. Os discípulos, atentos à sua ausência, sentiram uma onda de apreensão invadir seus corações. Era a primeira vez que se separavam do Mestre em sua jornada e o medo se alastrava entre eles. Mas lembrando-se de sua missão, prosseguiram a caminhada, buscando fortalecer a fé de cada um. No entanto, a saudade do Mestre era grande. À medida que se aproximavam do local onde Jesus os esperava, a ansiedade aumentava. Finalmente, ao avistarem a multidão reunida, os 12 reconheceram o Mestre e correram para se reunirem a ele. Chegando a Jesus, os discípulos se entreolharam, cada um carregando em seu olhar a história de uma jornada única, repleta de desafios, aprendizados e milagres. E Jesus, ao vê-los chegar, sorriu, pois sabia que eles haviam superado todos os obstáculos e que estavam prontos para a próxima etapa de sua missão. Em um gesto de união e cumplicidade, Jesus se aproximou dos 12 e os abençoou, transmitindo a paz de Deus em seus corações. Era um momento de profunda conexão entre o Mestre e seus discípulos. Um elo que transcendia qualquer desafio e os preparava para o que estava por vir. Os 12, renovados pela bênção de Jesus, retornaram à missão, prontos para enfrentar novos desafios. Cada um, imbuído do poder divino, sentia-se capacitado a continuar a obra iniciada. A Galileia inteira testemunhara a ação dos 12, e agora a fé nesses homens se tornava cada vez maior, fortalecidos pelo amor de Jesus e pela promessa de sua ressurreição. Embora o caminho fosse ainda incerto, eles sabiam que não estavam sozinhos. A presença de Jesus, mesmo à distância, os acompanhava, guiando-os e abençoando-os. Para seguir adiante, era preciso que a chama da fé em Cristo se acendesse em cada um deles, queimar com intensidade, iluminando o caminho daqueles que buscavam a palavra de Deus.
Jesus reuniu os 12 e disse: Vós sois a luz do mundo. Assim, fazei resplandecer a luz vossa diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. As palavras do Mestre ressoavam nos corações dos 12, ecoando o chamado para que fossem corajosos, para que não temassem em anunciar a palavra de Deus, para que curassem os doentes, libertassem os oprimidos e espalhassem a mensagem da salvação. Entretanto, no meio da multidão havia um homem rico, Herodes, o tetrarca de Galileia, que governava com mão de ferro. Ele ouvira falar dos 12 e desejava conhecê-los. Herodes enviou um emissário para convidá-los para um banquete em sua fortaleza, na qual planejava testá-los com perguntas difíceis, buscando descobrir a autenticidade de sua missão. Os 12, ponderando sobre o convite, sentiram o peso da decisão. Sabiam que Herodes era conhecido por sua crueldade e desconfiança e temiam que o convite fosse uma armadilha. Jesus, porém, os tranquilizou, dizendo: Ide, pois, a Herodes, não temais, porque eu vos envio agora para que os males de Herodes se manifestem. Confiante nas palavras de Jesus, os 12 aceitaram o convite de Herodes, prontos para enfrentar o desafio que os aguardava na fortaleza. Chegando à fortaleza, os 12 foram recebidos por Herodes, que os cumprimentou com um sorriso enigmático. À medida que o banquete prosseguia, Herodes lançou seus dardos venenosos, questionando-o sobre a origem de sua missão, a autenticidade de seu poder, buscando desmascarar a fé que os movia. No entanto, os 12 permaneceram firmes, defendendo a mensagem de Jesus Cristo com coragem e convicção. Herodes, irritado com as respostas dos discípulos, ordenou que o líder deles, Pedro, fosse preso. Atônitos com a atitude do tetrarca, os 12 se opuseram veementemente, mas em vão. Pedro foi conduzido a uma cela, onde passaria a noite esperando o julgamento de Herodes. Os 12, angustiados com a situação de Pedro, voltaram-se para Jesus em oração. A fé deles era colocada à prova e era necessário que o mestre os guiara, fortificando-os para enfrentar a situação difícil. Jesus, ouvindo os pedidos dos discípulos, respondeu: Vós obrei Pedro, afinal, a porta do reino de Deus resiste contra ti. Enquanto Pedro passava a noite na prisão, os outros 12 continuaram orando, clamando por auxílio divino para fortalecer a fé de Pedro e para que a mensagem de Jesus Cristo não fosse abalada. De repente, o clamor dos 12 chegou aos ouvidos de Ananias, um anjo poderoso enviado por Deus. Ananias se materializou diante dos discípulos, trazendo uma mensagem clara: lança a lenha, Pedro, arderá. No momento em que Pedro ouviu as palavras do anjo, a fé nele se fortaleceu e ele compreendeu que Jesus Cristo estava com ele, preparando-o para a missão que o esperava. Pedro agradeceu a visita do anjo, pois sabia que a partir daquele momento sua fé seria inabalável e que estaria pronto para enfrentar os desafios que o aguardavam. Guiado por Jesus e fortalecido pela fé, Pedro saiu da prisão, encontrando os 12 reunidos em oração. O reencontro entre Pedro e os 12 foi marcado por uma profunda emoção, pois a experiência na prisão havia fortalecido o vínculo entre eles. Pedro, inspirado pela fé, compartilhou com os 12 as palavras do anjo: lança a lenha, Pedro, arderá. Em unidade, os 12 continuaram a missão, confiando na proteção de Jesus e na força do Espírito Santo. Pedro, imbuído de fé, liderou os 12 com coragem, espalhando a mensagem de Cristo por toda a Galileia. A história dos 12 é um exemplo de fé, coragem e perseverança. Aos 12, Jesus confiou a missão de espantar a escuridão e propagar a luz da fé. E assim, guiados por Jesus, eles percorreram a Galileia, espalhando a mensagem de salvação.